Estamos iniciando aqui mais uma semana profética, glória a Deus por isso, amém, irmão? Você pode dar um glória a Deus bem forte por isso? Amém, que bom. Vamos orar? Vamos orar para que Deus fale ao nosso coração essa noite. Coloca aí a mão sobre o seu coração. Nós te louvamos, Senhor, por esse tempo tão precioso, te louvamos por esse início da semana profética, e nós queremos entregar essa semana ao Senhor, pedir que o Senhor nos guie, nos direcione os teus caminhos, que seja uma semana abençoada, cheia da sua presença, que a tua glória enche esse lugar, enche as nossas vidas, e que ao final dessa semana nós possamos sair daqui renovados, marcados e selados por ti, para um 2021 abençoadíssimo, cheio da sua presença, em nome de Jesus. Você crê nisso, meu amado irmão? Então diga: eu creio, e aplauda bem forte ao Senhor. Amém. Glória a Deus por isso, que bênção. E o que é profetizar, irmão? O pastor Heber falou isso agora há pouco. Profetizar é você declarar as bênçãos do Senhor sobre todas as áreas da sua vida. Deus, queridos, Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou podemos imaginar. Você crê nisso? E Deus tem grandes coisas preparadas para aqueles que o amam. Mas acredite que Deus quer de você. Deus quer que você creia. Deus quer que você acredite. Mas, acima de tudo, que você também faça parte do milagre. Quantos precisam de um milagre aqui? Amém? Então você precisa profetizar o seu milagre. Ezequiel 37 nos mostra um momento em que a mão do Senhor estava sobre o profeta. E Deus leva o profeta a um vale de ossos muito secos. E o texto relata que o vale ele estava sequíssimo. Então, Deus faz uma pergunta ao profeta e Deus faz uma pergunta a nós essa noite aqui. Podem reviver esses ossos muito secos? Por mais que 2020 tenha sido um vale para você. Talvez você tenha visto muita sequidão. Deus te pergunta essa noite. 2021 pode reviver? Amém? O vale de ossos secos pode reviver, queridos? Então Jesus te manda essa noite, profetiza, ó filho do homem. Profetiza, diga: eu creio que o ano de 2021 será um ano abençoado sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, em nome de Jesus. Você precisa crer, você precisa acreditar. Deus poderia muito bem reviver aquele vale sem a ajuda do profeta, mas ele incluiu o profeta no milagre e disse: profetiza, ó filho do homem. E houve um rebuliço, houve um ruído muito grande. E foram ossos sobre ossos, carne sobre carne, pele sobre pele. E aquilo que parecia estar morto, com a palavra do Senhor, através do profeta, reviveu. Amém? Então 2021 será o ano onde Deus vai fazer um rebuliço muito grande em todas as nossas áreas das nossas vidas. E nós vamos provar o melhor de Deus para nós. Amém, queridos? Basta você crer e você acreditar em nome de Jesus. E hoje nós iremos falar sobre família. Família é bênção, irmão. Família é o melhor que nós temos. Família é o nosso tesouro. E o tema dessa mensagem de hoje é: minha família está nas mãos de Deus. Sua família está nas mãos de Deus? Então repita isso comigo. Minha família está nas mãos de Deus. Nosso Deus é um Deus de famílias, amém? Amém? Nosso Deus é um Deus de família. E quantos creem que Deus ama a sua família? Deus ama a minha família, Deus ama a sua família. Porque Deus criou a sua família. Deus entregou a sua esposa, entregou o seu marido, Deus te entregou seus filhos. Ele escolheu a dedo. Peraí, eu vou dar aqui uma companheira para o pastor Emerson, pastora Solange. E eu vou dar filhos para eles ali, ó. Lá no Pará, o pastor Emerson vai sair do Goiás, vai encontrar a pastora Solange, a convidá-la para comer um piqui, ela vai se apaixonar, né? E eles vão formar uma linda família para a honra e glória do Senhor Jesus. Foi fácil? Não foi fácil. Mas nós estamos aí crendo que Deus ainda tem muitas coisas para nós, porque Deus nos ama. E se Deus nos ama, Ele ama as nossas famílias, amém? E tudo que nós precisamos é prosseguir e é caminhar, amém? Do Marajó, é isso mesmo. E forte, leite de búfalo. Queridos, família é tão importante para Deus. Deus ama tanto as nossas famílias que Deus enviou o seu amado Filho Jesus através de uma família, em um contexto familiar. Jesus, ele era 100% Deus, mas era 100% homem, 100% humano. Jesus viveu todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, nossas alegrias em família.
Mas acredite, Jesus foi educado, Jesus foi direcionado, Jesus foi ensinado em um contexto familiar. Enquanto não chegou o dia de Jesus se revelar ao mundo, Jesus estava inserido em um contexto familiar. E isso prova o tanto que Deus ama a família. Jesus simplesmente poderia ter iniciado o seu ministério de uma hora para outra, aparecido do nada, né? Não, peraí, eu vou começar aqui a curar, a restaurar, mas não, Deus não quis assim. Deus ama tanto família que Ele enviou o seu único filho para aquele que todo o que Ele crê não pereça, mas tenha vida eterna em um contexto familiar. Então, isso é verdade, que o primeiro milagre de Jesus, lá em João 2, a palavra do Senhor nos mostra que o primeiro milagre de Jesus foi em um casamento. E o que é o casamento? O casamento é o início de uma família. Amém? Todo casamento se inicia através de uma família. E Jesus estava nesse casamento, Maria, sua mãe, estava lá, mas em determinado momento daquele casamento, faltou o vinho. E o vinho na Bíblia simboliza alegria. E no meio daquele casamento, acabou o vinho. Acabou a alegria. Mas quem estava lá? Jesus. E porque Jesus estava lá, Ele transformou a água em vinho e a alegria foi restaurada. Só Jesus tem o poder. Só Jesus tem o poder de restaurar a alegria do nosso casamento. Não há outra alegria no casamento se não for através de Jesus. Jesus, lá em Marcos 5, cura a filha de Jairo, um alto oficial da sinagoga, e Jesus restaura uma família. Lá em João 9, Jesus cura um cego de nascença e uma família é restaurada. Lá em João 11, Jesus pega e ressuscita Lázaro e outra família é restaurada. Só Jesus tem condições, querido, de restaurar, de trazer alegria, de fazer nova, vivas todas as coisas em nossa família. Sem Jesus não somos nada, mas com Jesus nós somos tudo. Amém? Guarde isso no seu coração. Nós só temos alegria, só em Jesus. Só Jesus tem o poder de trazer salvação, restauração e alegria para a nossa vida, família e casamento. Por quê, pastor? Porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus. E nós não vamos conseguir levar a nossa família ao Pai se a nossa família não estiver aos pés de Jesus. E é isso, queridos, que nós precisamos ter Cristo em nossa família. E quando temos Cristo na nossa família, tudo se torna mais fácil. Muitos não têm provado das bênçãos do Senhor, porque não tem Cristo nas suas vidas. Mas eu creio que essa igreja aqui, a nossa família, a família de adoração, é uma família de adoradores que amam a Jesus e que tem provado das bênçãos do Senhor sobre as suas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Mas vivemos tempos desafiadores. Vivemos tempos desafiadores. Sabemos que a pandemia ela revelou aquilo que estava escondido no meio das famílias. E como isso foi triste. O tempo é de desafio, mas o maior desafio que eu acredito nesses tempos desafiadores é o desafio de mantermos a nossa família nos caminhos e nos princípios de Deus. Quanta falta de amor, quanta falta de compreensão, quanta falta de diálogo, de companheirismo, essa pandemia revelou. Mas acredite em uma coisa, eu creio que o maior desafio é no nosso lar. É no nosso lar, queridos, que nós somos provados e aprovados. No nosso lar é que nós passamos pela prova. Muitos estão sendo aprovados no mundo e reprovados em casa. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós precisamos ser, sim, aprovados em casa. Porque o nosso lar é onde nós somos testados, é onde nós somos aprovados. E como é isso, pastor? Eu vou te dar 3 chaves para que você guarde isso no seu coração. Primeiro, dê o exemplo. Segundo, seja o exemplo. Terceiro, viva o exemplo. Se você for um exemplo dentro da sua casa, você vai ser aprovado. Sem exemplo, você não é nada. Muitos estão se esquecendo de ser um exemplo dentro da sua casa e querem ser exemplo no mundo. Se você não é aprovado na sua casa, você não será aprovado em lugar nenhum. E muitos estão preocupados em serem aprovados no mundo e estão sendo reprovados nas suas casas. Por quê, pastor? Por falta de exemplo. Uma família estruturada, uma família bem-sucedida, nasce de um casal, de um pai e de uma mãe como um exemplo.
Não existe mais essa história de você falar, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não. O mundo evoluiu, as crianças evoluíram, os jovens evoluíram. E tudo que eles recebem, desde o seu nascimento até a sua vida adulta, passa por exemplo de pai e mãe. Não adianta você falar e não fazer. Seu filho vai fazer o que você fazer. Se você for um marido que ama a sua esposa, você vai criar um filho que vai amar a sua esposa. Se você é uma mulher que ama o seu marido, você vai criar uma filha que vai amar o seu marido. Se você for um homem honesto, você vai criar homens honestos. Se você for um homem trabalhador, seus filhos serão trabalhadores. Pastor, mas a responsabilidade é minha? Sim, a responsabilidade é sua. Totalmente sua. Deus te escolheu para você ser um exemplo para a sua família. E não adianta você querer transferir isso. Essa responsabilidade, ela é intransferível. Ah, pastor, tem a escola, tem a igreja. A igreja e a escola é apenas colaboradores. A responsabilidade é do papai e da mamãe. E muitas famílias têm fracassado, porque nós temos esquecido disso, de sermos exemplos para os nossos filhos. Ô queridos, e como isso me custou caro? E como isso me custou caro? Como eu tive que me refazer? Como Deus teve que me tratar? Porque eu vim de uma família onde eu não tive muitos exemplos bons. Meu pai era um homem muito trabalhador, mas essa é a lembrança que eu tenho do meu pai. Mas muitas coisas eu tive que aprender só. Tive que aprender a honrar compromisso, a honrar a palavra, a ser um homem de Deus, a direcionar meus filhos, porque eu não tinha aprendido, eu não tinha mesa, eu não tinha conversa, eu não tinha comunhão, eu não tinha união. Minha família era desunida. Então eu tive que passar por um processo estrutural muito grande para me tornar exemplo para os meus filhos. Eu tinha problema com álcool. E tudo eu tive que ser tratado. Porque se eu não tratasse em mim primeiro, eu não teria como tratar meus filhos. Não adianta, querido. Se você não se tratar primeiro, você não vai tratar as pessoas que estão à sua volta. Se você não mudar, você não vai mudar o que está à sua volta. Você quer um 2021 diferente para a sua família? Mude primeiro para que tudo mude em sua volta. É difícil, pastor? É difícil. É difícil. Qual é o princípio? Renúncia. A palavra é renúncia. A cruz é renúncia. Jesus renunciou a toda a sua honra, toda a glória em favor de nós. E nós precisamos renunciar em favor do nosso casamento, renunciar em favor da nossa família. Para quê? Para que nós tenhamos um casamento e uma família abençoada. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é tudo. Como a minha vida e a minha família foi transformada a partir do momento que Jesus entrou na minha vida. Como isso fez uma diferença tão grande. E hoje em dia o mundo tem tentado nos ensinar, queridos, um modelo totalmente antibíblico. Nós vamos passar por esses desafios. Mas olha só o que o pastor J.B. Carvalho disse. Que todo gigante apresenta a você mesmo. Uma crise revela o que nós somos, mas os desafios revelam o que há dentro de nós. Os desafios apresentam você a você mesmo. Os gigantes apresentam você a você mesmo. As crises revelam quem nós somos, mas os desafios revelam o que há dentro de nós. Acredite em uma coisa, não corra dos desafios. Não corra. Nunca corra dos seus desafios. Sabe por quê? Porque é nos desafios que Deus se revela. Não corra com medo. Não tenha medo de tentar. Não tenha medo de arriscar. Não tenha medo de ir para frente, de pedir perdão, de se humilhar. É um desafio? É um desafio. Mas acredite que nesse momento que você se colocar de pé e correr atrás do seu desafio, daquilo que Deus está te pedindo, Deus vai se revelar e Ele vai te fortalecer e a glória dEle vai resplandecer sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Davi tinha um gigante. Davi estava na frente de um gigante. Mas havia algo dentro de Davi. O que era, pastor? Confiança. Confiança. Queridos, a nossa confiança tem que estar em Deus. Pastor, está difícil. Está complicado. Eu estou vivendo uma crise no meu casamento, com os meus filhos, na minha família. O pastor Hebe falou agora há pouco sobre depressão. Só sabe quem vive isso, quem tem um caso na sua família. Eu tenho vivido isso na minha família. Mas eu não perco a minha fé. É um gigante. Tem sido um gigante.
Mas eu creio que Deus vai restaurar, que Deus vai curar. E eu vou testemunhar aqui para a glória do Senhor. Mas eu posso me abater? Não, não posso me abater. Posso ficar triste? Não. Porque eu creio num Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que possamos e cremos e possamos imaginar. Não há Deus como o nosso Deus. Não corra do gigante. Davi tinha uma pedra em um fundo, o gigante era enorme, mas ele sabia o que havia dentro dele, confiança. E ele foi lá, partiu para cima. Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Lançou a sua pedra e o gigante caiu. Os gigantes vão cair, irmão, em 2021. Em 2021 os gigantes irão cair. Creia nisso. Não fuja dos desafios. Não é fácil, mas o nosso Deus está conosco. E se o Deus está conosco, já deu tudo certo para a honra, louvor e glória do nome dEle. Amém, irmãos? Jim Rohn, o empreendedor norte-americano, disse: podemos ter mais do que temos, porque podemos nos tornar melhores do que nós já somos. Não se contente, não se contente. Deus tem muito mais para você. Deus tem bênçãos, tesouros escondidos. Mas como disse o pastor ontem na pregação, nós precisamos acessar esses tesouros que estão nas regiões celestiais. A bênção custa. Custa busca, custa diligência, custa tempo, intimidade. Não é de graça. Você precisa investir. Você precisa investir no seu casamento, na sua família, em relacionamentos, em busca. Você precisa acessar isso. Mas tem uma vantagem. Quanto mais você cava, mais você se aprofunda. Quanto mais você cava, mais você se aproxima do tesouro. E qual é o tesouro? A presença de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Você está provando o melhor de Deus. Esse é o melhor tesouro. Não há tesouro melhor do que andar na presença de Deus, queridos. Não há. Não há. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O que a palavra de Deus nos garante? Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E quando ele fala nunca, é nunca. Por mais desafiador que tenha sido esse tempo, em família, mas acredite, Deus está preparando algo maravilhoso para 2021. Basta você crer e tomar posse disso, em nome de Jesus. Salmo 68, 6, a palavra do Senhor nos diz assim: Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Olha aqui para mim, queridos. Solidão não é de Deus. Por quê, pastor? Porque solitário, uma pessoa solitária, só pensa besteira. Mas quando você tem uma companheira ao seu lado, ela te ajuda a caminhar, a pensar coisas boas, a planejar um futuro. Já a solidão não é de Deus. Deus quer que você viva em família. Deus quer que você seja liberto. Que você se liberte dos grilhões. E ter família é libertador. Ter família é libertador. Amém, queridos? Como eu fui liberto a partir do momento que eu conheci a pastora Solange. Quanta mazela eu tinha. Meu Deus. Nem falar eu falava. Isso aqui é um milagre. É Deus. Ela me perguntava, e amor? Não sei, tá bom. Tá bom. Né? Eu tive que aprender até a falar. Tá bom, tá bom. Me vestia mal, falava errado. Ainda falo, mas é coisa de goiano, fazer o quê? E Deus foi me libertando, ela foi me incentivando, meus filhos também. Pai, não é assim e vai e tal. Por quê? Ter família, ter liberdade, queridos. A liberdade que nós queremos para a nossa vida, para o nosso coração, nós só vamos encontrar isso em família. Não vamos encontrar isso em nenhum outro lugar. Deus quer que você se sinta livre no meio da sua família. Família não é lugar de opressão. Família não é lugar de tristeza. Família não é lugar de, de peso. Nosso lar tem que ser um jardim regado e guardado pelo Senhor. Nós precisamos ter prazer em voltar para casa. Prazer em abraçar nossa esposa, abraçar nossos filhos. Meus filhos até hoje chegam na minha casa, onde eles querem que eles estejam, tomam benção, pai. Tudo barbudo, né? Mas eu acho que aquilo me comove, aquilo me emociona. Isso tem que ficar de lado. O benção pai, benção mãe. Coisa simples.
Meus filhos, eles vão em qualquer lugar. Pai, eu estou indo em tal lugar, vou voltar até. Não precisa mais, mas fazem isso como honra. Isso é bonito. Nós precisamos despertar isso nos nossos filhos, queridos. Porque é isso que Deus quer para nós. Felicidade, honra, carinho, amor, compreensão. Vamos falhar sim, não somos perfeitos. Perfeito só Jesus. Mas na presença dele, todo o tempo nós estamos recomeçando, estamos nos acertando. Como o ferro afia o seu companheiro, assim nós vamos afiando um ao outro e vamos prosseguindo, vamos caminhando e tudo vai dando certo para a honra e glória do Senhor Jesus. 28 anos casados. 28 anos casados. Os 25 anos, nossos pastores estavam conosco, né? Fez lá uma oração em Campos do Jordão, simples. Foi tão bonito. Mas eu me lembro do primeiro dia que eu vi o sorriso da minha esposa. Lembro até hoje. Eu não quero que esse sorriso se apague. Não quero. Já não somos mais os mesmos. Cabelo caiu, barriga cresceu, né? Está aí aparecendo umas rugazinhas. É o tempo. É o tempo. Mas eu creio que como bom vinho, nós vamos amadurecendo e a cada dia estamos ficando melhores um para o outro. Muitos têm se rebelado contra esse propósito e têm habitado em terra seca. O inimigo tem tentado implantar um sistema antibíblico no mundo. E o mais triste, acredite, meu querido, muitos têm cedido a isso. O mundo diz que o conceito bíblico de Deus para famílias é retrógrado. Que essa estrutura familiar, pai, mãe e filhos, está ultrapassado. O mundo fala que você pode casar e se separar quantas vezes forem necessárias. O mundo diz que você e seu cachorro são uma família. Misericórdia. Amo o Soneca, mas ele está despachado. Que pessoas do mesmo sexo podem formar uma família. Podem não. Pode até adotar, mas família não. Que pessoas que filho é uma desgraça e que só atrapalha, que se você não criar seu filho, o mundo cria. Que triste isso. Como nós temos ouvido isso? Que filho é uma desgraça, que só atrapalha e que se você não criar seu filho, não tem importância, o mundo vai criar. O foco tem que ser você primeiro, segundo você primeiro, terceiro você primeiro. É o seu bem-estar primeiro, você primeiro, você primeiro. Todo tempo é você. Ou seja, você precisa ter um alvo. O alvo é você. Jamais a sua família e jamais seus filhos. Isso fala de egoísmo, queridos. Ou seja, o mundo está cheio de egoísmo. De falta de amor, de empatia e principalmente do temor a Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Sabe qual é a boa notícia? O nosso mundo não é nós não somos governados pelo mundo. A nossa pátria é o céu, amém? E é de lá que nós esperamos o nosso Salvador, o nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. O mundo não tem poder sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa vida. O nosso governo está nos céus e nós somos guiados pela palavra e não pelo que o mundo diz, queridos. E nós precisamos ter isso forte no nosso coração. Por mais que o mundo diga não, Jesus sempre vai dizer que sim, se nós andarmos nos seus princípios e nos seus caminhos. Não há outra saída, não há outro meio para que você tenha um casamento abençoado, uma família abençoada, se você não estiver na presença de Deus. Só Deus tem o prazer, tem o poder de restaurar e de fazer nova todas as coisas. E como eu disse no início, por mais que 2020 tenha sido um ano difícil para você e para a sua família, 2021, se você crer, se você acreditar, vai ser um ano lindo, onde a glória do Senhor vai resplandecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E aqui nesse altar, nós vamos ouvir grandes testemunhos. Hoje foram apenas 2, mas eu creio em 10, 20, 30. Pastor Heber vai chamar aqui muitas pessoas no ano que vem para testemunhar da glória do Senhor. Lúcia foi uma, está aqui. Lúcia testemunhou hoje. E nós acompanhamos a luta desse casal, não foi, pastor? Para que eles pudessem engravidar. Mas um dia a bênção veio. E está ali
a linda criança nos braços dos seus pais, porque eles creram, eles acreditaram. Por mais que o mundo dissesse, olha, é difícil, você não vai conseguir. Não, nosso Deus é poderoso, nós cremos e está aí a bênção do Senhor nos braços desse casal. Amém, queridos? Tudo parte da nossa fé. Gênesis 2, 24, a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Queridos, a base de uma família feliz é um casal feliz. E uma família estruturada depende de um casal na presença de Deus. Efésios 5, de 22 a 25, a palavra do Senhor nos diz que vós, mulheres, sejam submissas a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Aqui está a chave para um casamento feliz e abençoado: amor e respeito. Amor e respeito são as bases de um casamento feliz e abençoado. E quanta falta de amor e de respeito nós temos visto entre os casais, queridos. Como isso tem nos entristecido. Homens que não respeitam, não são respeitados por suas esposas por falta de atitudes de amor. Mulheres que não são amadas por seu marido porque não os respeitam. É por isso. E por que isso tem acontecido, pastor? Porque o mundo tem tentado inverter os papéis do homem e da mulher na família. A sociedade, o mundo quer destruir a família invertendo os papéis do homem e da mulher. E se fizerem isso, acredite, a sociedade acaba. Se inverterem os papéis, a sociedade acaba. Gênesis 2,18, Deus disse, a palavra do Senhor nos disse: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Perdão, queridos. Vou ler novamente. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Queridos, Deus criou a mulher para ser uma auxiliadora e não uma destruidora. Para que ela seja uma auxiliadora. O que é ser uma auxiliadora? É você ser uma parceira. É você estar junto na missão com o seu marido. E quando a palavra de Deus nos fala que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, ela não está falando para que a sua mulher seja humilhada, seja pisada, mas para que ela seja, sim, amada. Porque ela está sobre a sua missão, ela está na sua companhia, ela está na sua parceria, nessa linda missão de criar a sua família. E quantos homens não têm amado suas esposas e têm simplesmente humilhado? E por isso, casamentos não têm dado certo, casamentos têm fracassado. Porque o homem não está na missão de amar a sua esposa e simplesmente de humilhar. E muitas mulheres também não respeitam seus maridos porque não são amadas. Aí qual é a tendência? Um casamento fracassado. Se não há amor, se não há respeito entre um casal, a tendência é que o casal fracasse. E quando o casal fracassa, a família também fracassa. Porque eles não estão firmados num princípio básico da palavra de Deus, que é amor e respeito. Sem amor e sem respeito, um casal não anda para frente. Se você não ama a sua esposa, você que é homem, se você não dedica a sua esposa a sua melhor parte, se você não dá a prioridade dela a ela, depois de Deus, em todas as áreas da sua vida, você vai fracassar. E você, esposa, que não dá devida honra ao seu marido, que não respeita o seu marido, você que elogia todo mundo, mas não elogia o seu marido, elogia o tio, o pai, o irmão, o avô, mas o seu marido você nunca elogia, você está contribuindo para destruir o seu casamento. Pastor, o senhor está sendo muito duro. Não, não estou sendo muito duro. Eu estou falando o que eu tenho visto e tenho vivido e tenho acompanhado. Se não houver amor e respeito no seu casamento, no seu relacionamento, seu casamento vai fracassar. Vocês não são perfeitos, não somos perfeitos, mas entendam uma coisa: o quebra-cabeça é porque as peças se juntam, porque são diferentes.
Amém? Se as peças fossem iguais, o quebra-cabeça não seria formado. Peças diferentes são unidas. Ali o grande quebra-cabeça, ele é formado. Porque você é diferente da sua esposa. E você que é marido, precisa entender as diferenças da sua esposa. E você que é esposa, precisa entender as diferenças do seu marido. E juntos vocês continuam caminhando, formando uma linda e bela família para a honra e glória do Senhor Jesus. Como é isso, pastor? Amando, respeitando, compreendendo, dialogando, conversando. 5 coisas. 5 coisas. Se tiver isso na sua família, vocês vão viver 10, 20, 30, 40, 50 anos juntos. E o que fazer, pastor, para ter um casamento e uma família abençoada? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Deuteronômio 6, a partir do verso 4. Deuteronômio 6, a partir do verso 4. A palavra do Senhor nos diz assim. Eu quero que você leia esse texto comigo, só um minutinho. Quero que você leia esse texto comigo. Como se Deus, e Deus está aqui, mas eu quero que você leia esse texto comigo, recebendo isso para a sua vida. Não leia simplesmente por ler, mas leia entendendo que Deus está falando ao seu coração através desse texto. Deus quer que você leia assim, como se você estivesse Deus falando ao seu coração aqui essa noite. Vamos ler juntos assim, amém? É um direcionamento de Deus para a sua vida aqui, nesse texto. Deuteronômio 6, a partir do verso 4. A palavra do Senhor nos diz assim. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu as ensinarás diligentemente a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e te levantando. Também atarás na tua mão por sinal, e te serão por frontal na tua testa. E as escreverás nas batentes das tuas portas e nos sinais da tua casa. Presta atenção comigo aqui. O texto nos fala no verso 4, que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que eu entendo aqui é que se nós não entregarmos o senhorio de nossas vidas e famílias nas mãos do Senhor, nós iremos fracassar. Deus é soberano. Ele tem que ser soberano sobre as nossas vidas. E Ele nos fala essa noite. Ouve, ó Israel. Ouve, ó igreja, adoração. Ouve, ó meus amados filhinhos. Eu sou o único Deus e Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não há outro governo a não ser o governo de Deus. Se nós não nos aprofundarmos na palavra, se não guardarmos os mandamentos do Senhor no nosso coração, nós vamos ficar à deriva. Vamos ser como um barco sem rumo, sem destino, porque a nossa vida não está sendo guiada por Deus. Mas quando nós temos o senhorio de Cristo no nosso coração, guardamos e entendemos a palavra do Senhor, nós temos sim um rumo e temos um destino, porque há algo que nos governa, e o que nos governa é Deus, o que nos governa é o Senhor. Ele é o novo e o vivo caminho. Não há Deus como o nosso Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso único Deus e Senhor. Verso 5 fala, e tu as ensinarás diligentemente, ou seja, repetidamente, a teus filhos, e delas falarás, assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao se levantar. Sabe o que eu entendo aqui, queridos, nesse texto? E esse texto falou muito comigo hoje à tarde. Estar sentado e andando sugere descanso e atividade. Como assim, pastor? É você não perder nenhuma chance de ensinar. Está no lazer com seus filhos, está ensinando. Está no trabalho com seus filhos, está ensinando. Sentado e levantando. Descansando e trabalhando. Não perca nenhuma chance de ensinar os princípios e a palavra de Deus para seus filhos. E o texto continua nos falando. Ao deitar e ao se levantar.
sugere dia e noite. Você ensinando diligentemente a palavra do Senhor. Ou seja, o tempo todo, em todo tempo. Agora não é qualquer tempo. Não é qualquer tempo. É tempo de qualidade. É tempo de qualidade. Nós precisamos ter tempo de qualidade com os nossos filhos. Pastor, eu não tenho filho ainda. Quantos têm projeto de ter filhos aqui? Levanta a sua mão. Você vai ter filhos abençoados. E Deus te trouxe aqui essa noite para que você se prepare, porque a bênção está vindo. Mas você precisa ensinar aos seus filhos os princípios da palavra de Deus. Andando, se levantando, ao deitar, ao acordar, todo o tempo, não perca a chance de ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Porque essa é a nossa obrigação. E o texto nos fala, e tu falarás aos teus filhos. Sabe qual é o problema, queridos? É que muitos não falam. Muitos não conversam. Muitos não têm tempo de qualidade. Muitos até ensinam, mas não têm tempo de viver. Tempo de conversar. Tempo à mesa. Sabe qual é a mesa mais cara do mundo? Sabe qual é a mesa mais cara do mundo? A mesa da sua casa. A mesa da sua casa é a mesa mais cara do mundo. Não é a mesa do gerente. Não é a mesa do empresário. Não. A mesa mais cara do mundo é a mesa da sua casa. Por quê, pastor? É porque na mesa da sua casa que você vai formar um grande empresário. É na mesa da sua casa que você vai formar um grande médico. É na mesa da sua casa que você vai formar um grande homem e uma grande mulher de Deus. Porque você está sendo diligente em ensinar os princípios e a palavra de Deus para os seus filhos. E é isso que Deus espera de nós. Que nós venhamos a ser diligentes. Mas tem muito pai que hoje em dia está preocupado em deixar coisas para os seus filhos. Tem pai que está preocupado em deixar casa, apartamento, carro, dinheiro. E isso não é errado. Isso não é errado. A Bíblia nos fala que o pai ele deve entesourar para os seus filhos. Mas não adianta você simplesmente deixar. Sabe por quê? Se você simplesmente deixar, se eu pegar esse copo aqui, chegar para um filho meu e simplesmente deixar aqui, ó, ele não vai saber o que fazer. A palavra de Deus nos ensina que uma geração passa a outra geração. Uma geração ensina a outra geração. Ensina, mostra, vive. Se eu pegar esse copo aqui e deixar aqui e for embora, vão vender, vão jogar, vão dar. Mas se eu pego esse copo, sento com meu filho e falo para o meu filho, esse copo tem um valor. Esse copo custou caro para o seu pai. Você precisa valorizar esse copo, porque se você não cuidar bem desse copo, esse copo vai te trazer prejuízo. Isso aqui é um exemplo de como nós devemos agir com nossos filhos. Sabe qual é o maior valor que você vai passar para os seus filhos? Valores emocionais. Valores espirituais. E é disso que eu estou falando. Você pode deixar assim carro, casa, mas se o seu filho não for bem resolvido emocionalmente e espiritualmente, quando você se for, tudo que você deixar, ele vai jogar fora. E eu tenho visto isso. E muitas famílias que já foram riquíssimas, mas que perderam tudo, porque o pai não passou valor emocional, não passou valor espiritual. Coisas acabam, mas valores não. Não é o custo. Custo e valor têm uma diferença muito grande. E quando você passa valor das coisas, seu filho valoriza. A obrigação de um pai é dar estrutura para os seus filhos. Como assim, pastor? Você tem que investir na vida dos seus filhos. Uma boa escola, um bom ensino, suar, ralar, dar o seu melhor. Mas vai chegar um tempo que os seus filhos eles têm que caminhar só. Você não pode ser uma babá dos seus filhos. Você não pode criar um ditador dentro da sua casa, que só te exige, eu quero isso, eu quero aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Não. Seu filho tem que participar de um processo, ele precisa valorizar as coisas. Não sei nem porque eu estou falando isso.
Mas se nós não tivermos isso no seu coração, e vai chegar um tempo, nossos filhos eles vão caminhar só. Nós vamos embora, vamos cumprir a nossa missão e vamos deixar o quê? Homens e mulheres bem resolvidos, estruturados, emocionalmente saudáveis. Não, meu pai e minha mãe morreu, eles foram embora, cumpriram a missão, mas eles me deram condições de serem homens e mulheres de Deus. E tudo que eles deixaram para mim foi isso aqui, ó, a palavra. Porque nessa palavra aqui eu tenho que caminhar. Porque foi isso que meu pai e minha mãe me ensinou. E nessa palavra aqui contém princípios que vão me levar além. Aqui fala sobre tudo. E se eu caminhar nessa palavra aqui, eu vou ser feliz e bem-sucedido. Esse aqui é o maior tesouro que você vai deixar para a vida dos seus filhos. Se você tiver condições de deixar, deixe. Deixe um teto para os seus filhos, o que Deus colocar no seu coração. Mas antes de deixar coisas, deixe valores. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. E encerrando, vá comigo no verso 10. Deuteronômio 6, verso 10. Quando o Senhor, o teu Deus, te fizer entrar na terra, que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades que não edificaste, casas cheias de bens que não encheste, postos abertos que não cavaste, vinhas e olivais que não plantaste. Quando comeres e te fartares, guarda-te que não te esqueça do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Sabe o que esse texto nos fala, queridos? Esse texto nos fala de honra. Esse texto nos fala de fidelidade, de gratidão. Quantas vidas o Senhor mudou? Quantas vidas o Senhor tirou do Egito? Amém, irmãos? E esse texto fala sobre isso aqui. Olha, você vai colher muitas bênçãos. Você vai ser muito abençoado. E Deus tem preparado essas bênçãos para nós, amém? Mas não te esqueça que eu te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Guarda o teu coração, não te esqueça de mim. Não deixa que a primeira crise te afaste de mim. Não deixa que a primeira briga, que a primeira frustração, que a primeira desilusão te afaste de mim. Guarda o teu coração. Lembra do que eu já fiz e do que eu sou capaz de fazer. Eu transformei, eu mudei, vou fazer muito mais. Mas você precisa guardar o seu coração. Não seja infiel. Não seja ingrato. Guarda o teu coração. Continua crendo. Continua acreditando. Continua caminhando. Continua perseverando. Porque é isso que o texto está falando. Porque quando vem a primeira crise, quando vem o primeiro desafio, nós temos a tendência de esquecer de tudo. Mas conosco não é assim, amém, irmãos? O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E tudo que Ele sonda é o nosso coração. A nossa gratidão tem o poder de tocar o coração de Deus. E eu vejo aqui homens e mulheres que têm uma gratidão enorme pelo Senhor. E é por isso que você vai receber a sua bênção em 2021. Amém, queridos? Dá um glória a Deus por isso. Verso 13, eu já estou terminando. Ao Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que estão ao teu redor. Pois o Senhor, o teu Deus, é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor, o teu Deus, não se acenda contra ti e Ele te destrua da face da terra. Não tentarás o Senhor, o teu Deus, como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor, o teu Deus, bem como os seus testemunhos e estatutos que Ele te ordenou. Farás o que é reto e bom perante o Senhor, para que tudo te vá bem e entres e possuas a boa terra que o Senhor jurou a dar aos teus pais. Olha aqui para mim. Nós já tomamos posse. Já tomamos posse. Sabe o que nós temos que fazer? É cultivar a terra agora. É cuidar da terra. É arar a terra. É plantar a terra. Porque nós já tomamos posse. A eternidade é aqui. Deus quer que você seja feliz aqui. Quando tudo se completar, quando nós formos morar no céu, Deus vai olhar para nós. Entra no gozo do teu Senhor, ó filho meu. Porque nós desfrutamos da eternidade, do melhor de Deus,
aqui nessa terra. E vamos continuar na eternidade com Cristo. Nós tomamos posse aqui, porque a nossa diferença tem que ser feita aqui. Quando nós formos para o céu, nós vamos para o seio do nosso Senhor, vamos estar lá com Ele. E lá vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Mas Deus quer que você seja feliz aqui e feliz com a sua família. Amém? Todos os dias devemos expulsar os inimigos da nossa família. Texto 19 fala isso. Expulsando da tua frente, o verso 19. Expulsando da tua frente todos os teus inimigos, como o Senhor tem dito. Todos os dias nós devemos expulsar os inimigos da nossa família. Quais são esses inimigos? A ingratidão, a falta de compreensão, a falta de amor, palavras contrárias, palavras erradas, falta de temor de Deus. Isso tudo nós precisamos guardar o nosso coração. E é isso que o texto está falando aqui. E verso 20. Quando o teu filho te perguntar no futuro, quando o teu filho te perguntar no futuro, preste bem atenção nisso. Isso aqui me tocou muito. Que são esses testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, o nosso Deus, vos ordenou? Imagina seu pai, seu filho e sua filha chegando para você e perguntando assim: papai, que são esses testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, o nosso Deus, vos ordenou? Aí você vai responder: éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão forte. À nossa vista, meu filho, o Senhor fez grandes sinais e terríveis prodígios contra o Egito, contra Faraó e contra toda a sua família. Ele, porém, nos tirou de lá para nos trazer à terra, que com juramento prometeram aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, para temermos ao Senhor, o nosso Deus, para que tudo nos corra bem, para nos guardar em vida, como hoje se vê. E será justiça para nós, se cuidarmos de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, o nosso Deus, como Ele nos tem ordenado. Amém, queridos? Está aqui. Deuteronômio 6, de 4 a 25. Deus falou no nosso coração, através desse texto tão simples, com tantas pérolas, com tanta coisa que nós precisamos colocar em prática. Entender que o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor e Salvador. Não tem outro. Entender que nós precisamos ser diligentes, ensinar os nossos filhos. Porque o nosso filho é a nossa descendência, o de melhor que nós temos. Passar aquilo, tudo que nós empreendemos, tudo que nós ensinamos, tudo que está contido na palavra de Deus, a eles. Por último, valorizar a presença do Senhor, não se afastar dele em circunstância nenhuma e continuar louvando, adorando, engrandecendo o teu santo e poderoso nome em família. Amém? Você recebe isso? Glória a Deus. Nós vamos orar, meus irmãos. Nesse tempo agora de pandemia, a gente não pode aglomerar no altar, não pode sair pondo a mão sobre a cabeça dos irmãos, como a gente fazia antes, como nós fizemos na semana profética de 2019, no final, né? Então a gente estava aqui junto, a gente não esperava passar por toda essa situação que o mundo tem passado. Mas independente de impor as nossas mãos sobre você, nós vamos orar para que o próprio Espírito de Deus toque a sua família. Para que o próprio Espírito Santo toque a sua casa, o seu lar. Eu sou pai de uma pequena família, né? Eu só tenho um filho. E eu estou vendo o irmão Regis ali, ele tem uma família grande, bonita, né? São quantos? São 3 filhos. É um rapaz e 2 moças, né? Eu só tenho um rapaz. O pessoal diz assim: pastor, o senhor não quer ter outro filho? Irmão, não é que a gente não quer, a gente não se previne, não veio ainda. Cada vez que o tempo passa eu fico com mais medo, porque daqui a pouco vem uma menina ou menina aí, o João já está com 11, né? Olha, que coisa, né? Deus sabe todas as coisas, né, amor? Se viesse a Maria Clara de repente, eu gostaria. Olha, a semana profética. Mas independente da sua família ser uma família maior ou menor, é uma família. Se
você está aqui, você não tem filhos ainda, né? Ou se você ainda não casou, irmão, você não tem filho ainda, Deus vai te dar, pastor Emerson profetizou no tempo certo. Se você não casou, Deus faz com que o solitário viva em família, vai chegar a hora certa. E talvez alguém da tua família não está aqui, viajou, né? Final de ano. Eu nunca vi uma igreja para viajar tanto como a nossa, assim. Eu acho que é reflexo que a gente também viaja muito, né? É a unção do viajante. E os irmãos viajam e vão e... Olha, brincadeira à parte, eu fico feliz, irmão. Graças a Deus, né? É prosperidade. O pessoal viajando para estar com a família, poxa, graças a Deus. Mas em contrapartida tem os irmãos que voltam, a Ciene ali, está visitando o Pará. Então, nós vamos orar pelos nossos lares. E a tua família pode estar passando um nível de desafio diferente da minha família. Às vezes a principal ação de Deus que você precisa é nas finanças. Porque uma vida financeira ruim perturba a família também. Às vezes é um filho desobediente, é uma situação no casamento, no relacionamento conjugal. Nós vamos orar. E eu quero que você apresente isso a Deus. Eu vou começar orando. Depois eu vou pedir para o pastor Emerson orar também. E nós vamos ter um tempo aqui juntos. Amém? Feche os seus olhos e comece a abençoar a tua casa. Primeira coisa que você precisa é pôr diante de Deus o que você quer que Ele faça no meio da tua família. Nós ouvimos uma palavra tão poderosa hoje. O que é que você deseja que Deus faça na tua casa? O que é que você precisa? Tem alguma área para ser restaurada? Tem algo para melhorar? Fala com Deus agora. E começa pensando em você. O que é que eu posso fazer para ser um marido melhor? Uma esposa melhor? Um filho? Porque a família é uma equipe. Ela é a cooperação de todos. Se você está sozinho aqui, a tua esposa não está, o teu marido, teus filhos, mas você está numa família que é a família de Cristo. E você pode apresentar as pessoas, seus parentes, a sua família ao Senhor. Oh Pai, nessa noite, Senhor, de segunda-feira, primeira noite da semana profética, dia 30 de novembro, nós estamos aqui na tua casa, na tua presença. E debaixo dessa palavra profética, essa palavra de instrução, de ensinamento, que pastor Emerson liberou, nós queremos orar. Nós queremos te apresentar os nossos lares, nossas famílias. Nós queremos te apresentar esse bem preciosíssimo que o Senhor nos deu. É tão bom estar em família, Senhor. É tão bom ter uma família. Família foi algo criado no teu coração. Começou ali com Adão e Eva. O Senhor que constituiu a família. A família é algo constituído por ti. Não é uma instituição falida. A família é uma instituição viva, autêntica. É uma instituição gerada pelo céu. E o diabo, Senhor, ao passar das gerações, tem tentado destruir esses valores, tem tentado destruir o valor da família judaico-cristã, a família bíblica, família baseada na tua palavra, com tantas teorias de que vale tudo pelo amor. Vale até deixar a esposa pelo amor, vale deixar a família pelo amor. Não vale não. O amor também é sacrificial. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O verdadeiro amor também é gerado por esforço. O verdadeiro amor também é gerado por renúncia, por humilhação, por humildade. Se não fosse assim, o Senhor não teria morrido na cruz para nos amar. O Senhor teria simplesmente amado. Mas para que o amor fosse real, alguém precisou morrer. Jesus precisou morrer naquela cruz.
E muitas vezes, para amar o marido, a esposa, os filhos, os pais, a gente tem que sim passar por renúncia, por esforço, por um reposicionamento. Senhor, nós pedimos graça. Eu te apresento a minha família, eu, minha esposa, meu filho, e te apresento cada família representada aqui hoje, inclusive aqueles que não estão aqui porque estão estudando, ou trabalhando, ou moram em outra cidade, ou estado, ou país, nação. Eu te apresento toda a nossa família. Nós queremos declarar nessa noite, como Josué, eu e a minha casa, nós e a nossa casa, nossa família, nossos filhos, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós oramos, Pai, por cura, por transformação, por lares restaurados, em nome de Jesus. E se tem alguém aqui que diz, olha, eu já vivo tão bem no meu casamento, ó Senhor, graças a Deus. Então eu te peço que eles vivam melhor a cada dia que se passar, que esse vinho, envelhecendo com o tempo, se torne ainda mais saboroso. Nós profetizamos muita alegria nessa casa, profetizamos muita saúde emocional nessa casa, profetizamos um casamento amoroso, compassivo, cheio de diálogo, de compreensão sobre essa família, sobre esse lar. Em nome de Jesus, nós profetizamos as barreiras interpessoais dentro dessa casa, dessa família, rancor, mágoa, falta de perdão. Nós declaramos tudo isso sendo destruído pelo poder do nome de Jesus, e nós profetizamos que a partir da palavra de hoje, desse dia, o primeiro dia da semana profética, nós vamos sair desse lugar e vamos pôr em prática o que nós recebemos. Vamos perdoar, vamos pedir perdão, vamos nos humilhar, vamos nos renunciar, vamos abençoar. Os maridos vão amar, as esposas também, através desse amor, vão ser excelentes auxiliadoras, santificando, edificando a sua casa, e elas serão honradas assim mesmo pelos seus maridos, e serão colocadas num lugar preciosíssimo dentro do seu lar. E assim nós profetizamos famílias muito equilibradas, famílias saudáveis. Nós profetizamos famílias que são referência para o mundo. Nós profetizamos lares que são luz do mundo e sal da terra. Nós profetizamos casamentos, como o pastor Emerson ministrou, que serão verdadeiros exemplos para a sociedade. Nós, em nome de Jesus, declaramos toda palavra maligna, contrária, sobre essa casa, sobre essa família, caída por terra, destruída em nome de Jesus. Eu quero também profetizar sobre os solteiros, Senhor. Profetizar que o Senhor tem para eles, para os homens, os meninos, uma esposa linda, crente, cheia do Espírito Santo, uma mulher de Deus que vai acrescentar sobre a sua vida, que vai acrescentar sobre a sua missão, que será bênção para o seu coração. Uma mulher sábia, eu profetizo uma mulher cheia de sabedoria para os homens desta igreja que ainda estão solteiros. Eu profetizo também, Senhor, sobre as mulheres, as meninas, a tranquilidade de saber esperar o homem certo, a postura de oração antes de tomar uma decisão. Senhor, eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus, o Senhor dando a essas meninas um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um cavalheiro, Senhor, um homem amoroso, que vai saber respeitar, que vai saber amar, que vai saber honrar, que vai saber servir. Essas mulheres serão tão felizes, Senhor, porque elas serão muito amadas. O Senhor vai pôr homens de Deus na vida delas. E se tem algum casamento em crise, nós oramos pedindo restauração, cura sobre esse relacionamento conjugal. Talvez alguém em crise no relacionamento sexual. Nós profetizamos uma afinidade sobre esse casal, em nome de
Jesus. Nós profetizamos que esse lar não é apenas uma casa, é um lar, é uma família. Eles trabalham em equipe, eles amam uns aos outros, eles trabalham pelo sucesso uns dos outros. Nós declaramos todo o egoísmo caindo por terra. Em nome de Jesus, profetizamos um lar altruísta, um lar abençoado, Senhor. Um lar cheio da tua graça, um verdadeiro pedaço do céu. Como o pastor Emerson também disse, um lar que dá prazer voltar para casa no fim do dia. Eu oro pelos desafios de cada família. Senhor, sejam eles financeiros, sejam eles em relação à estrutura emocional, espiritual da sua casa. Sejam quais forem esses desafios, eu estou profetizando, nós profetizamos em nome de Jesus muita graça e sabedoria para vencer esses desafios. E nós profetizamos, essas famílias não são famílias comuns, são famílias que caminham no sobrenatural, são famílias mais que vencedoras por meio do poder de Cristo Jesus. E nós declaramos sobre 2020, esse ano vai ser um ano ainda mais abençoado, Senhor, para as nossas famílias. Eu declaro essas famílias vivendo o melhor do céu, o melhor de Deus, o melhor do teu coração, o cumprimento dos teus sonhos, o cumprimento dos teus planos, o cumprimento dos teus projetos sobre este lar, sobre este casamento. Nós estamos profetizando, Senhor, que não é a vontade nossa, mas é a tua vontade que vai se cumprir sobre onde moramos ou onde vamos morar, o ministério que vamos desenvolver, o emprego que vamos trabalhar. O futuro de cada uma dessas famílias está em tuas mãos, Senhor. É nas tuas mãos. O futuro da minha família, das nossas famílias, estão em tuas mãos. Oh, Senhor, nós profetizamos famílias conduzidas pelo teu Espírito, famílias sensíveis à tua voz. Eu declaro como autoridade sobre esse lugar, toda ação maligna, contrária a que tudo isso aconteça, quebrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos isso quebrado e declaramos a bênção de Deus se estabelecendo sobre a vida de cada um dos meus irmãos, pelo poder do nome de Jesus. Eu quero que você abrace, sua esposa, seus filhos. Pastor Emerson, o senhor é um homem de autoridade. O senhor, pastora Solange, libera aqui uma última oração, abençoa a vida da gente. Eu também preciso, eu vou receber nessa noite. Queridos, a palavra do Senhor nos diz ali no Salmo 127, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam os sentinelas. A minha oração essa noite é para que o Senhor venha edificar a casa e a família de cada um de nós essa noite. Que as nossas famílias estejam firmadas na rocha que é o Senhor Jesus. Que a nossa casa esteja guardada, protegida e abençoada pelo Senhor. Como disse o nosso pastor, que a nossa família seja um exemplo de homens e mulheres de Deus, de pais e mães de Deus, homens e mulheres que caminham nos caminhos do Senhor. E que por mais que os desafios venham a nos apresentar momentos difíceis, nós não vamos recuar, porque à nossa frente está Jesus, à nossa frente está o nosso general de guerra, e a palavra dele nos garante que nós seremos mais do que vencedores. Não adianta sermos vencedores no mundo e um fracasso na nossa cidade, na nossa casa. Nós precisamos ser vencedores na nossa casa, porque se somos vencedores na nossa casa, nós seremos vencedores em qualquer outro lugar. Que seja assim na sua vida, que seja assim na sua casa, que seja assim na sua família. Que você seja um vencedor ao lado da sua esposa, ao lado do seu marido, junto com os seus filhos. Não há tesouro maior do que a nossa família. E eu quero aqui, em nome de Jesus, anular toda proposta de divórcio. Se isso sondou o coração dos meus irmãos, que isso caia por terra, em nome de Jesus. Que os meus irmãos se amem mais, se compreendam mais. Que na casa dos meus amados e preciosos irmãos, sempre haja a paz do Senhor. A paz que excede todo entendimento.
Oh Deus, em nome de Jesus, abençoa cada lar, cada casal, cada família. Derrama mais o teu espírito, um espírito de alegria, um espírito de confiança, um espírito de amor, um espírito de prosperidade. Que os teus servos possam provar o melhor que o Senhor tem, as bênçãos do Senhor em família. O que adianta ser solitário, ter bênçãos e não ter com quem compartilhar, Senhor? O que adianta voltar para casa e não ter para quem contar as bênçãos? O que adianta voltar para casa e não ter quem abraçar, quem compartilhar, quem conversar? Oh Deus, gera em nós essa alegria, essa satisfação pela nossa família. Nos levanta a cada dia com um olhar alegre, satisfeito, com coragem, com amor, com ousadia, e nos ajuda a cumprir essa linda missão, que é de cuidar do nosso bem mais precioso, que é a nossa família. E assim nós te louvamos e te agradecemos por essa noite tão preciosa. Nós cremos e recebemos a tua palavra em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Estenda suas mãos assim para o céu, como se algo fosse cair sobre as suas mãos. Diga: eu recebo, Senhor, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre aqueles que eu amo. Eu recebo cada uma das bênçãos profetizadas nesta noite. Aí você traz isso para o teu coração e diz: eu tomo posse disso. Eu vou viver isso. Isso faz parte de mim agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Graças a Deus. Graças a Deus.